primeira coisa que a gente faz, quando a gente... Só lembrando, no semestre passado, a gente viu estatística descritiva, né? Aquele negócio de média, mediana, moda, variância, desvio padrão, quartil, percentil, essas coisas. Esse semestre, a gente vai ver estatística inferencial, bioestatística inferencial. É aquela bioestatística que a gente faz comparações entre grupos, faz inferências e tira conclusões através de testes estatísticos, através de hipóteses estatísticas. Tá? Então, o melhor é a gente começar de distribuição normal. Eu falei sobre isso ano passado para vocês, acho que, na verdade, eu finalizei o semestre falando sobre isso. Então, a gente vai relembrar a distribuição normal para poder entrar nos testes estatísticos de fato. Tá? Então, eu vou utilizar testes estatísticos quando eu quiser comparar duas amostras diferentes, quando eu quiser comparar dois grupos diferentes, quando eu quiser comparar dois grupos de pacientes, dois grupos, dois bairros, pacientes de unidade de saúde diferente, pacientes de cirurgia diferente, pacientes de tratamento diferente, enfim. Quando eu tenho dois grupos para comparar, dois ou mais. Na verdade, até com um grupo só eu consigo fazer uma inferência estatística, dependendo do que eu queira fazer. Bom, então a análise estatística pode ser potente, né, dando-lhe referência para aceitação ou não de hipótese, ou mesmo na descrição da natureza. Aí aqui é o seguinte, todo trabalho da ciência da saúde, ciência biológica da saúde, quando é um trabalho que exige pesquisa quantitativa, ou seja, quando eu tenho números, quando eu tenho dados para analisar, é muito comum a gente fazer inferência, a gente comparar grupos, comparar resultados, comparar variáveis, é muito comum fazer isso. E para isso a gente utiliza a estatística descritiva, né? Então, a gente precisa ter ideia de como usar a estatística, de quais testes eu tenho à disposição, de quais testes são os mais utilizados e quais os que eu preciso empregar. Por mais que, às vezes, eu tenha alguém no grupo de trabalho ou no grupo de pesquisa, às vezes, quando é um grupo muito grande, às vezes eu tenho um bioestatístico, às vezes eu tenho um cientista de dados, e às vezes eu tenho até alguém especialista em fazer análise de dados. Mas, de qualquer forma, todo o grupo de pesquisador, ou todo o grupo que está fazendo o trabalho, precisa, pelo menos, entender um pouco de bioestatística. E esse é o meu objetivo aqui de vocês. Não é deixar nenhum de vocês especialista, mas que vocês entendam o processo, pelo menos e compreendam da onde veio as coisas para onde vai. Bom, então, o teste de normalidade, ele vai direcionar a gente. Por exemplo, se eu tenho... Vou comparar a turma de vocês. Então, meu objetivo, se eu tiver um objetivo, por exemplo, de comparar a glicemia dos meninos com a glicemia das meninas, eu tenho uma variável, que é a glicemia, e tenho dois grupos, que são os homens e as mulheres. Então, para eu saber qual teste é o melhor teste para eu comparar o grupo dos homens com o grupo das mulheres, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer um teste de normalidade. Porque os dados sendo normais, eu posso escolher o teste que vai comparar os dois grupos. Então, a primeira coisa que eu faço é medir a normalidade dos dados. Ou seja, fazer o teste de normalidade. Depois, eu vou escolher se eu tenho só dois grupos ou mais. Se eu tiver só dois grupos, e os grupos são dependentes um do outro, eu uso um teste T pareado. Se for um grupo sem dependência, eu uso um teste T não pareado. Então, vamos lá. O que é dependência? Dependência é aquele grupo em que uma amostra depende da outra. É quando um grupo depende do outro. O grupo dos meninos, nesse caso, o grupo dos meninos não vai depender do grupo das meninas. Ou seja, a glicemia dos meninos independe da glicemia das meninas. Mas em um grupo que eu tenho intervenção, por exemplo, um grupo que eu tenho um tratamento, onde eu faço uma análise antes e após o tratamento, isso é com dependência, porque eu tenho a mesma pessoa e eu vou medir antes e depois de administrar um medicamento qualquer. E isso é com dependência. Quando o resultado de um não depende do outro,
Isso é sem dependência, ou seja, a glicemia dos meninos não depende da glicemia das meninas, então é sem dependência. Se, por outro lado, eu tiver mais de 2 grupos, aí o raciocínio também mantém, só que agora eu uso outros testes, ou a nova, com medida repetida, ou só a nova. Se eu faço análise da turma e os dados da turma são não normal, então eu já tenho outros testes para escolher. Então, se eu tiver normalidade nos dados, eu tenho um tipo de teste. Se eu tiver dados não normal, eu tenho outro tipo de teste. Bom, agora vamos lá. De fato, o que eu estou falando? Eu estou falando isso aqui, ó. Que, primeira coisa, eu meço a normalidade dos dados coletados para depois escolher o teste de comparar os 2 grupos. Nosso exemplo é a glicemia entre os meninos e as meninas. Então, primeiro eu vou saber se a variável glicemia dos meninos e das meninas são normais. Depois eu vou escolher um teste, ou um teste paramétrico, ou um teste não paramétrico. Mas o que é normalidade? Normalidade, na verdade, é um conjunto de dados que se comportam de forma normal. O que é normal? Normal é uma curva de normalidade ou uma curva de Gauss em que eu espero que tenha uma simetria de distribuição das frequências. Então, as frequências dos valores são distribuídos simetricamente, obedecendo uma densidade que, se eu colocar no gráfico, tem um comportamento parecido com esse gráfico aqui, ó, em formato de sino, parecido com esse gráfico aqui. Então, vamos continuar com a glicemia. Então, vamos supor que eu esteja medindo a glicemia dos meninos, de todo mundo da turma. Então, aqui a glicemia começaria, por exemplo, em 70 e até aqui 180, 160. Né? Então, assim, quantos alunos teriam uma glicemia entre 70 e 80? Quantos teriam entre 80 e 90? Quantos teriam entre 90 e 100? Quantos teriam entre 100 e 110? 110 e 120, 120 e 130? Então, essa distribuição de glicemia, em um padrão de dados normal, se comportaria dessa forma aqui, né? Essas colunas aqui. E se eu fizesse uma linha traçando a densidade, ou seja, a concentração dessa glicemia, essa linha vermelha formaria esse formato de sino aqui, ó, onde eu tenho aqui, ó, o pico. Esse pico aqui é a glicemia mais frequente, e eu tenho as laterais, a glicemia menos frequente e a glicemia menos frequente para menos e menos frequente para mais. Ou seja, a glicemia considerada normal, mais frequente, seria em torno de 100, 99 ou 100. Seria o pico aqui, ó. Para cá veria abaixo de 100 e para cá seria acima de 100, né? Então, vocês lembram que nesses exames, na glicemia não, mas, por exemplo, ureia, creatinina, eu tenho uma faixa de normalidade que vai de um valor ao outro. Por exemplo, o homem tem uma faixa de normalidade de HB, por exemplo, que vai de, acho que 11 a 14, se eu não estou enganado. Não, de 12 a 14. Mulher vai de 10 a 13. Então, tem uma faixa de normalidade. Quando isso acontece, quer dizer que... Tá travando, professor, o seu áudio. Tá travando, né? Já. Aqui tá normal. Para mim tá normal também, não tá travando não. Normal. Para mim também não Normal. É normal. Acho que é a internet, Flávio. Aí tem uma outra coisa, eu não estou olhando no chat, tá? Então, eu só estou olhando aqui na minha tela da apresentação. Se vocês tiverem alguma coisa, vocês falem no áudio aí. Ou alguém que leu a notícia aí me avisa. Bom, então, só para vocês entenderem mais uma vez. Vamos lá, onde é que eu estou aqui? Se eu pegar o valor de ureia, por exemplo, creatinina, aquela faixa de normalidade, eu tenho um valor que é o mais frequente na população. Esse valor mais frequente é o valor que mais se repete, então seria o pico aqui. E tem aqueles valores que, apesar de ser normais, são os menos frequentes, estão nas extremidades, para a esquerda e para a direita. E isso compõe uma faixa de normalidade. Ou seja, os dados se comportam de maneira normal, distribuídos simetricamente.
Se eu pegar esse pico aqui e cortar no meio, esse lado aqui é exatamente igual a esse lado aqui, tá? Nesse comportamento de dados, a gente chama que são dados normais. Quando eu vou analisar isso aqui, o pico vai dar aqui no gráfico Y, sendo os valores com maior frequência. Os valores com maior frequência a gente chama de moda, que é o que mais se repete. Então, o que mais se repete é a moda. Se eu pegar esse mesmo valor e trazer aqui para o eixo X, eu tenho o valor médio. E o valor médio, o valor central. E o valor central é a mediana. Então, a mediana é aqui. E se eu pegar também todos os valores, somar e dividir pelo número de valores, eu tenho também exatamente aqui, nesse centro aqui, ó, coincidindo com o pico, aqui no eixo X. Esse valor é a média aritmética. Ou seja, os dados que apresentam distribuição normal, eles têm a média, a mediana e a moda exatamente no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar. Só que isso é uma suposição teórica. Em nenhum dados da realidade eu vou encontrar isso. Dificilmente, na verdade, é quase impossível tu coletar dados de paciente e encontrar exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. Então, quando a gente vai testar o conjunto de dados para saber se eles são normais ou não, na verdade, a gente está testando se eles se aproximam ou não de um conjunto de dados teoricamente perfeito, que seria isso aqui. Isso aqui. Né? Então, o que vai me dizer se eles são normais ou não, na verdade, ele vai me dizer se eles estão próximos da normalidade ou estão distantes da normalidade. Né? É aquela questão que eu falei para vocês. Eu acho que eu falei para vocês na semestre passado. Lembra da história dos pesquisadores que tomavam chá? Na verdade, é uma história da pesquisadora que tomava chá. A pesquisadora, ela sabia diferenciar no chá quando o leite foi colocado primeiro na xícara e o chá por cima, ou primeiro colocado o chá e o leite por cima do chá. Então, os ingleses têm esse costume de tomar chá, né? E alguns tomam chá com leite. Agora, eu me pergunto para vocês, tem como saber se no chá com leite, se eu coloquei primeiro o chá e o leite por cima, ou primeiro o leite e o chá por cima? Tem uma história de uma pesquisadora que conseguia fazer isso. Aí, 2 pesquisadores foram discutir esse assunto e resolveram testar ela. O que eles fizeram? Eles colocaram 10 xícaras com chá e leite. Algumas dessas xícaras foi chá e o leite por cima. As outras foram leite e o chá por cima. E colocaram ela para testar, para provar e responder. Eu pergunto para vocês, quantas xícaras a mulher tinha que acertar para considerar que ela sabe diferenciar se vai o chá por cima do leite ou o leite por cima do chá? Eram quantos, professor? Eram 10 60% xícaras. da xícara? 10 xícaras. Tinha que acertar todas. Ela tinha que acertar todas? Se ela errasse eu ia considerar que ela sabia diferenciar ou ia considerar que ela não sabia diferenciar? Ela saberia sim, se errasse um. Pois é. E se ela errasse 2? Saberia também. E 3? Acho que sim, 70% E tá bom. 4? Não, aí não. Eu acho que se ela soubesse Quatro, testar sim. uma, ela saberia. Pois é. A questão é essa. Qual é o limite de acerto que eu considero acerto e qual é o limite de acerto que eu considero erro? Essa é uma questão matemática até complicada, porque assim, eu posso considerar que ela acertou 9, que ela sabe. E se for 7? E se for 6? 6 é mais que a metade. Esse 6, ela acertou consciente ou foi aleatório? Então, para isso, eles desenvolveram o teste de hipótese.
Então, eles desenvolveram o teste de probabilidade de acerto, né? Eu vou voltar a falar disso depois. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um cálculo matemático e calcularam o seguinte, que a mulher tinha probabilidade de 5% de erro. Então, assim, já foi estabelecido. Ela só podia errar 5% das chances dela. Se ela errasse 5% das chances, ela ainda estava dentro, ela acertava. Se ela errasse mais do que isso, ainda estava dentro, aliás, ela estava fora, então ela tinha errado. Os acertos dela foram aleatórios, não foram conscientes. Então, é uma forma de pensar a matemática. Né? Aqui também, da mesma forma. Aqui é um teste de hipótese. Eu estou comparando os meus dados com uma curva de dados, que é uma curva teórica considerada perfeita, uma distribuição perfeita. Então, eu quero saber se os meus dados se aproximam disso aqui ou não. Essa aproximação considera um erro de 5%. Eu vou falar mais sobre isso lá na frente, nas outras aulas, tá? Então, eu quero que vocês lembrem aqui. Isso aqui é uma distribuição de dados, chamada distribuição normal ou curva de Gauss, né? Onde eu tenho uma distribuição de dados em forma de sino, que ela vai do menos infinito aqui, da esquerda, até o mais infinito da direita. E ela tem um pico. Né? Nesse pico, eu tenho a moda, a mediana e a média. E ela é simétrica. O lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. Então, considerando o seguinte, que eu tenho uma curva de Gauss, o pico é a mediana, mas também é a média aritmética. Se eu pegar aqui, ó, a média aritmética e calcular o desvio padrão, eu pegar a média, somar com um desvio padrão e pegar a média e diminuir de um desvio padrão, essa faixa aqui, ó, que vai de média aritmética menos um desvio padrão até média aritmética mais um desvio padrão, representa 68% das pessoas. Ou seja, se eu medir a glicemia de vocês e a minha média aritmética for 100, por exemplo, e o meu desvio padrão for 5, por exemplo, então a média menos 5 é 95, a média mais 5 é 105. Ou seja, 68% da turma teria uma glicemia entre 95 e 105. Isso se a glicemia da turma apresentar uma distribuição normal. Entendeu? Se eu pegar essa mesma média aritmética e diminuir 2 desvio padrão, e pegar ela e somar 2 desvio padrão, essa faixa toda aqui representa 95% das pessoas. Ou seja, na glicemia dos meninos, da turma, glicemia menos 2 desvio padrão, sendo que o desvio padrão é 5, vai dar 2 vezes 5, 10, menos 100, 90. E aqui a glicemia mais 2 desvio padrão, a média mais 2 desvio padrão. 100 mais 2 vezes 5 dá 10, 110. Então, quer dizer o seguinte, que 95% da turma teria uma glicemia entre 90 e 110. Isso num teste padrão, considerando que a turma tem uma distribuição normal, certo? É o mesmo princípio dos testes, dos exames. Então, assim, eu tenho uma faixa de normalidade que vai de tal a tal. Essa faixa de normalidade considera 95% das pessoas que são saudáveis que estão com esse tipo de resultado, com essa variação de resultado, tá? Então, o resultado de um exame, aquela faixa de resultado de exame, ela não é aleatória. Ela é baseada nessa distribuição de curva normal, ela é baseada no desvio padrão, ela é baseada no intervalo de confiança do resultado. Ou seja, as pessoas que são saudáveis, clinicamente saudáveis, podem apresentar um exame entre esse resultado e esse resultado, entre essa faixa de resultado. Sendo que a grande maioria fica aqui, ó, na média, que seria o pico da minha curva. Entendeu? Então, a distribuição normal está em tudo na nossa vida. Por mais que a gente não perceba, mas ela está. Está em tudo, inclusive nos nossos exames de laboratório, resultado dos exames de laboratório. O que está fora dessa faixa de considerado normal, para menos ou para mais,
Provavelmente pode ser por alguma alteração fisiológica ou por doença. Professor, Pode falar. eu tenho uma pergunta. Eu não sei se esse assunto está no nosso, na nossa grade desse semestre, mas assim, o exemplo que o senhor deu da xícara de chá lá, aí, se fosse levar em consideração a número de xícaras, né, seriam tipo assim, 20 xícaras e ela teria que acertar 19, né? Então, se ela acertasse 19, ia considerar que ela sabia diferenciar. Mas eu me pergunto em relação a teste de reprodutibilidade. Então, se repetisse esse mesmo teste com ela, e ela, de repente, não atingisse os 95%, né, atingisse valores abaixo, como que fica essa avaliação em relação à reprodutibilidade? Quando eu repito o teste várias vezes para ver se realmente aquilo se repete ou não. Pois é, aí depende do que tu está falando. Porque é o seguinte, alguns testes, a gente treina por exemplo, na inteligência artificial, a gente treina a inteligência artificial para fazer determinada função. Então, tem as repetições que ela faz. Quanto mais ela repete, mais ela tem habilidade em fazer a análise. E, às vezes, esses resultados podem variar porque a amostra é diferente. Então, o que é provável? Ou os resultados são aleatórios, aliás, as amostras são aleatórias e os resultados podem ser um pouco diferentes, mas só um pouco, aí é tolerado. Aí esse pouco é uma variabilidade de 5%, que é o p-valor, tá? Tem como calcular isso no intervalo de confiança. 2, a amostra é muito pequena e o resultado não é confiável. E 3, tu precisa treinar o teu algoritmo para que ele aprenda a analisar. Então, ele faz, por exemplo, 100 repetições. Ao invés de 1 ou 2, ele faz 100 repetições. Até que essas repetições, o algoritmo aprenda a analisar e traga um resultado mais confiável. Aí tu pode, no caso de um algoritmo, tu podes fazer uma alteração dos parâmetros, porque existem outros parâmetros que tu vais ajustando e melhorando a tua modelagem matemática. Então, assim, isso depende, como eu estou te falando, depende do que tu está analisando. Do ponto de vista matemático e teórico, tu tem um conjunto de dados. Esse conjunto de dados te traz uma análise probabilística X. Essa análise probabilística X tem que ser sempre a mesma. Por questões de reprodutibilidade, porque o experimento, os resultados precisam ser reproduzidos. Então, se os dados são normais, por exemplo, eles serão normais com qualquer teste, em qualquer época, em qualquer momento. O que pode variar de um teste para o outro, de uma fórmula matemática para outra, é uma variabilidade muito grande. Aliás, uma variabilidade muito pequena, que não vai interferir no resultado final. Entendeu? Então, assim... Eu entendi. Então, a reprodutibilidade ela deveria ser, tipo, 100%. O que pode variar é mais a amostra que está sendo analisada, né? Isso quando tu tem várias amostras. A reprodutibilidade pode não ser 100%. Ela pode ser 95%, por exemplo. Tá? A confiabilidade do teste ou das amostras pode ser 95%. E isso com um teste. Com outro teste, ela pode dar 97%. Com outro teste, pode dar 96%. Então, por mais que tenha variabilidade, essa variabilidade é muito pequena e não interfere no resultado final, na interpretação do resultado. Mas como eu estou te falando, isso depende do que tu está fazendo e qual é o teu objetivo. Se a questão é só de reprodutibilidade, do ponto de vista matemático, tem que estar sempre a mesma coisa. O que pode variar são os decimais, mas é sempre a mesma coisa. O que existe em alguns testes é assim, como alguns testes, eles utilizam um fenômeno chamado que é o que acontece na inteligência artificial. Não é score, eu esqueci agora o termo que se fala. E nem é peso, é as bias que eles chamam, né? Na verdade, é quantas o próprio teste repete a análise várias vezes. Quando ele repete várias vezes, às vezes é um número de decimais muito grande
e dá uma diferença de um resultado para outro. Mas essa diferença ela é em decimais, então ela não afeta o resultado final. Quando tu está usando um programa, por exemplo, programa R ou Python, tu tem como estabelecer, falar para o programa, diminuir essa variabilidade, ele te dá sempre o mesmo resultado. Então, toda vez que ele calcular aqui, ele dá sempre o mesmo resultado. Mas isso já é uma estratégia do programa. Né? A maioria dos programas não fazem isso. Só esses outros têm uma função específica para isso. Não sei se eu consegui te responder, se conseguiu entender. Não, conseguiu sim, conseguiu sim. Tá joia. Mas aí, sim, se tiver um trabalho específico, com exemplo específico, fica mais fácil da gente explicar. Ele quer repetir a xícara de chá. A gente pode falar isso depois, na próxima aula. Vamos lá. Então, um teste de hipótese, ele é um teste em que ele vai comparar hipóteses estatísticas. Então, aí tem uma coisa diferente aqui, tem um negócio que vocês precisam pensar. Eu tenho uma hipótese científica do meu trabalho, eu posso ter uma hipótese epidemiológica do meu trabalho, e eu tenho uma hipótese estatística. São coisas diferentes, tá? A hipótese estatística vai me servir para um teste específico, para uma amostra específica, tá? Com objetivo específico. A minha hipótese do meu trabalho vai depender da minha investigação científica como um todo, tá? Então, é diferente. Eu posso ter no mesmo trabalho vários testes estatísticos e cada teste estatístico tem uma hipótese estatística diferente. Então, vamos lá. O teste de hipótese, a gente vai formular uma hipótese e vai formular uma outra hipótese que é o contrário dessa primeira. A primeira hipótese, ela é sempre chamada de hipótese nula. Essa aqui, ó. E veja bem, se eu estou comparando dois grupos, o grupo dos meninos e das meninas, então eu tenho dois grupos para comparar. A minha hipótese nula, ela sempre vai me dizer o seguinte, que não existe diferença entre esses dois grupos. Isso que ela é chamada de hipótese nula. Nula quer dizer que não há diferença entre os grupos. Ou seja, se a minha pergunta é, existe diferença entre a média de glicemia dos meninos e das meninas dessa turma? Qual é a minha hipótese nula? Não existe diferença entre a média da glicemia dos grupos do masculino e feminino. Tá? Então, a hipótese nula é essa. Sempre prevê igualdade. Igualdade no sentido de semelhança, tá? Não é exatamente igual, mas semelhante. Então, para eu executar esse teste, eu preciso de uma hipótese contrária disso. A hipótese contrária disso é a hipótese alternativa, que é exatamente o contrário. Se a nula disse que eu tenho igualdade, a alternativa diz que eu tenho diferença. Então, a minha hipótese alternativa diz que há uma diferença entre a glicemia dos meninos e das meninas. Agora, essa diferença, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser bilateral ou ela pode ser unilateral. O que é a bilateral? A bilateral é aquela diferença que eu digo que a média dos meninos é igual à das meninas na hipótese nula e na alternativa, a média dos meninos é diferente das meninas. Só que essa diferença, ela não importa se é para menos ou é para mais. Só importa se é diferente. Esse é um teste bilateral. Bilateral significa é diferente. Se é para menos ou se é para mais, não interessa. Só é diferente. A unilateral, não. A unilateral, ela já prevê uma diferença para a direita ou para a esquerda. Ou seja, uma diferença para mais ou para menos. Então, eu vou determinar, eu quero fazer um teste de hipótese unilateral, mas eu quero saber se a glicemia dos meninos é maior que das meninas. Né? Então, eu vou dizer que, se eu quero saber se é maior, então, a minha hipótese nula é que a glicemia dos meninos é menor ou igual à das meninas. E a alternativa é que prevê que a dos meninos é maior que a das meninas. Tá? Se for o contrário, eu quero saber se das meninas é menor. Então, a nula, a hipótese nula é que dos meninos é maior igual das meninas. Então, se for igual ou maior, é nula.
E o que eu estou testando é se é menor. Se dos meninos é menor que das meninas. Então, aqui eu tenho, comparando se dos meninos é maior, e aqui se dos meninos é menor. Então, é bilateral, para a direita ou para a esquerda. Tá? Normalmente, a gente conduz os testes, né, sendo bilaterais. Não unilaterais, mas bilaterais. Os unilaterais, normalmente, são testes para medicamentos, coisas mais refinadas, né? Vacina, medicamento, algo que exige uma apuração melhor nas análises. Mas nas análises epidemiológicas do dia a dia, normalmente se usa os testes bilaterais. Então, entenderam? Quando eu comparo dois grupos ou mais, eu preciso fazer uma hipótese nula, que prevê igualdade entre as amostras, e, consequentemente, uma hipótese alternativa, que prevê a diferença entre elas. Então, o que eu vou testar de fato é a hipótese nula. Se a hipótese nula não for aceita, claro que eu tenho que rejeitar a nula e aceitar a alternativa. Essas hipóteses, elas têm a ver com erros tipo 1 ou tipo 2. Né? O que é um erro tipo 1? O erro tipo 1 é aquele erro em que eu escolho a hipótese errada. É o erro tipo 1. Eu executei o teste, interpretei errado e escolhi a hipótese errada. O que é o erro tipo 2? O erro tipo 2 é eu escolhi o teste, escolhi um alfa diferente e o meu poder do teste é menor. Se meu poder do teste é menor, eu rejeitei a hipótese errada. Então, aqui eu escolho a hipótese errada e aqui eu rejeito a hipótese errada. Explicando de maneira melhor, eu tenho aqui, por exemplo, uma situação... Me tira só uma dúvida. Se o senhor escolhe, se o senhor tem ciência que o teste 1 ele é falso, é isso que eu entendi, né? E o senhor escolhe ele, o senhor não está viciando a sua pesquisa? Ou qual o critério que o senhor usa para identificar que esse teste 1 ele é errado? O erro tipo 1, ele pode ser errado por alguns motivos. O primeiro motivo é a amostra não condiz os critérios do teste. O segundo motivo é eu executei errado a análise e interpretei errado o resultado. Terceiro motivo, eu escolhi o teste errado. Entendeu? Então, nesses motivos, eu tenho como cometer o erro tipo 1. E o erro tipo 1 é eu aceitar ou rejeitar a hipótese errada. Entendeu o seguinte, ó, cada teste tem seus critérios. Qual é o primeiro critério para escolher um teste? O primeiro critério é fazer a normalidade. Então, se eu conduzo a normalidade de maneira errada, eu vou entender errado, interpretar errado e vou executar o teste de comparação de maneira errada. Então, eu vou estar escolhendo a hipótese errada e vou estar cometendo o erro tipo 1. Entendeu? A outra coisa é o seguinte, tem teste que eu tenho outros critérios, por exemplo, tem teste que eu preciso que a minha amostra, além de ser normal, ela também seja homocedástica. O que é homocedástica? A homocedasticidade é que a variância entre um grupo e outro não tem uma diferença maior do que 4. Ou seja, se eu pegar a variância do grupo 1, que eu vou comparar com o grupo 2, se eu pegar a variância do grupo 1 e dividir pela variância do grupo 2, essa divisão não pode ser maior do que 4. Porque se for maior do que 4, eu tenho heterodasticidade. E se eu usar um teste que não permite isso, o teste vai me dar um resultado errado. Eu interpreto errado e cometo o erro tipo 1. Entendeu? Então, tem algumas nuances em alguns testes que o teste por si só tem seus critérios, que a minha amostra precisa se adequar àqueles critérios do teste. Se ela não se adequar, eu preciso escolher um outro teste. Ou eu preciso manipular a minha amostra, manipular no sentido de transformar a minha amostra, para poder usar o teste que eu quero. É isso bem aqui, ó. Isso bem aqui, ó. Um exemplo bem simples. Por exemplo, eu faço o meu teste de normalidade na minha amostra e os meus dados dizem que é distribuição não normal dos meus dados, com o meu teste de normalidade. Só que eu quero usar um teste paramétrico
para comparar os dois grupos. Se eu usar um teste paramétrico direto, eu estou usando um teste errado, eu estou fazendo um cálculo errado, tirando conclusões erradas, cometendo um erro tipo 1. Mas se eu quiser usar um teste paramétrico, eu tenho uma opção de transformar esses dados. Essa transformação de dados pode ser elevando todos os números, todos os dados à raiz quadrada, cada um, elevando cada um deles, cada um valor a um log na base 10, log natural, ou fazendo o arco seno de cada um desse valor. Depois que eu fizer isso aqui, eu transformo todos os dados em raiz quadrada, por exemplo, eu volto a fazer a distribuição normal. É provável que os dados já mudem o seu comportamento. Então, se transformem em dados normais. Aí sim, eu vou comparar os dois grupos com o teste paramétrico. Entendeu? Então, agora eu estou manipulando os dados para que eu use um teste que eu quero usar. Porque se eu usasse os dados brutos, direto, eu estaria usando um teste errado. Eu teria conclusões erradas. Eu cometeria o erro de escolher uma hipótese errada. Entendeu? Entendi. Então vamos lá. Então, por exemplo, eu executo um teste, né? Eu executo lá um teste T, por exemplo. Eu comparo a glicemia dos meninos com a glicemia das meninas. Então, o que deveria acontecer era o seguinte: a minha hipótese nula, ela é verdadeira. Ou seja, não houve diferença, não há diferença entre a glicemia dos meninos e das meninas. Só que na hora de tomar a decisão, eu vou rejeitar a hipótese nula, ao invés de aceitar. Então, quando eu rejeito a hipótese nula, sendo que ela é verdadeira, eu cometo um erro tipo 1. Porque a decisão correta seria rejeitar, aliás, aceitar a hipótese nula. Na verdade, é o seguinte, é o contrário. A hipótese nula, ela é verdadeira. A minha decisão, ao invés de aceitar, foi rejeitar. Quando eu rejeito a hipótese que é matematicamente verdadeira, eu estou cometendo um erro tipo 1. A decisão correta seria rejeitar ela, porque ela é falsa. Na verdade, a decisão correta seria aceitar ela, porque ela é verdadeira. Eu rejeitei, tá? Eu rejeitei. Quando a hipótese nula é falsa e eu aceito não rejeitar ela, eu estou cometendo um erro tipo 2. Porque a decisão correta seria isso aqui, ó, não rejeitar. Porque ela... Aliás, a decisão correta seria, se ela é verdadeira, não rejeitar. Como eu rejeitei, eu cometo o erro tipo 1. Se ela é falsa, a decisão correta seria rejeitar. Como eu não rejeitei, eu cometo um erro tipo 2. Então, se a hipótese é verdadeira e eu decido rejeitar, eu cometo um erro tipo 1. Porque o certo seria não rejeitar, porque ela é verdadeira. E o contrário também. Quando ela é falsa, eu deveria rejeitar. Então, a decisão correta da falsa é rejeitar a falsa. Decisão correta, rejeitar a falsa. Se eu não rejeito, eu cometo um erro tipo 1. Tá? Então, eu tenho que entender isso. Que se matematicamente a minha hipótese nula é falsa, eu tenho que rejeitar ela. E aceitar a alternativa. Se ela é verdadeira, eu tenho que aceitar ela e rejeitar a alternativa. A gente vai ver isso na hora de aplicar o teste. Tá? Aí tem aquela coisa. Quando eu for fazer um teste estatístico, eu preciso ter duas coisas em mente. A primeira coisa é escolher um alfa. Um alfa é uma probabilidade. Tá? A probabilidade da pessoa errar. É aquela probabilidade da xícara de chá da pesquisadora. Então, o alfa é a probabilidade de erro. A gente escolhe 5%, que é 0,05 ou menos. Tá? Mas o padrão é 0,5. Depois disso aqui, eu vou aplicar o teste e o teste vai me dar um p-valor.
é uma probabilidade que o teste vai me dar. O teste me dando o p-valor, eu vou comparar o p-valor do teste com o meu alfa, o alfa que eu determinei no início. Se o p-valor do teste for maior ou igual que o meu alfa, eu rejeito a hipótese nula. Ou seja, se o p-valor for maior que 0,05, eu vou rejeitar a hipótese nula. Dizer que tem diferença entre dois grupos. Se o p-valor for menor que o meu alfa, ou seja, menor que 0,05, não, é o contrário. Eu estou lendo aqui, é o contrário, pessoal. Estou confuso aqui. Se o meu p-valor for maior que 0,05, ou seja, maior que o meu alfa, eu não rejeito a hipótese nula. Significa que a média de glicemia dos meninos é diferente da média da glicemia dos meninos. Aliás, é igual à média da glicemia das meninas. Não rejeitar significa que é igualdade. Não rejeitar a hipótese nula. A hipótese nula prevê que a glicemia de um é igual à do outro, tá? Então, p-valor maior que o meu alfa, 0,05, eu não rejeito a hipótese nula. Significa que a glicemia dos meninos é igual à das meninas. Ponto. Agora sim. Se o meu p-valor for menor que 0,05, que é o alfa, eu rejeito a hipótese nula. O que significa? Que a glicemia dos meninos é diferente das meninas. Então, p-valor maior que o alfa, não rejeito. Glicemia de um é igual da outra. P-valor menor que o alfa, rejeito a hipótese nula. Significa que tem diferença entre os dois grupos. Pronto, agora sim, agora eu acertei. Aí a gente vai agora para o teste, para a prática. Como já deu meio-dia, né, a gente vai fazer essa análise no programa Biostat na próxima aula, tá? Então, a teoria é essa, de teste de normalidade. Na próxima aula, a gente pega dois grupos de glicemia ou de outro exame e faz a comparação, desde o início, escolhendo um alfa, a hipótese, executando o teste e dando uma resposta definitiva. Certo? Combinado. E professor, você já fez chamada já? Não fiz não vou fazer hoje não, tá? Faço na próxima. Tá bom. Galera, bom almoço e bom final de semana e até a próxima.